Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Aqui é a Adriana e você está no canal Autor Literário e chegou aquele momento de compartilhar com vocês os 12 livros que eu separei para ler em 2023. Com relação ao desafio dos 12 livros que eu separei para ler esse ano, eu vou gravar um vídeo separado comentando com vocês o que eu achei do livro, se eu consegui ler tudo, enfim, conversar sobre o resultado desse desafio. Além disso, nós teremos também o vídeo com as melhores leituras de 2022, mas por hora vou compartilhar aqui com vocês o que eu separei para ler no próximo ano. Bom, em janeiro, mês de férias, eu coloquei um clássico e calhamaço dividido em 2 volumes, que é o romance de Genji, esse clássico mundial, e eu estou com altas expectativas. Acredito que vai ser uma leitura desafiadora, até mesmo porque esse livro ele foi escrito entre os anos de 1005 e 1014, ou seja, temos um livro aí que foi escrito há mais de 1000 anos. Isso me desperta muita curiosidade para saber quais os temas abordados, o que faz, né, esse livro ser uma obra grandiosa que perdura aí por muitos anos. Então acredito que vai ser uma leitura, uma experiência enriquecedora, só que eu também estou com essa sensação de que vai ser uma leitura mais densa, mais complexa, e por isso eu reservei no mês de janeiro, em que eu tenho essa disponibilidade. Então, em breve a gente conversa, o janeiro tá logo aí, em breve a gente conversa sobre o romance de Genji, de Murasaki Shikibu. Fevereiro é um mês mais curto, então eu separei para ler um presente, inclusive eu ganhei da Karen, então ele entrou aqui na lista dos 12 livros, que é O Leopardo, do Lampedusa. Não sei nada sobre essa obra, apenas que é um clássico e que também muitas pessoas admiram esse livro, gostam muito dessa leitura. As pessoas que leram e que eu conheço só falam bem do livro, da experiência que tiveram, nunca vi ninguém falando mal. E eu estou com altas expectativas, acredito que vai ser uma experiência de leitura marcante, porque como eu falei, só escuto falar bem dessa obra e eu não vejo a hora de ler, ainda bem que fevereiro está logo aí. Em março, eu separei para ler um livro do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. Eu estava já com muita vontade de ler alguma coisa dele. E eu sempre ficava em dúvida em escolher por onde começar. Então, teve uma vez que eu comecei com O Crepúsculo dos Ídolos. Não funcionou para mim, li pouco. E eu fiquei em dúvida entre O Nascimento da Tragédia e Assim Falou Zaratustra e resolvi escolher esse daqui, que também foi me recomendado aqui no canal, e isso despertou ainda mais a minha vontade de ler. Já estava em dúvida em qual começar, então, ainda mais com as indicações aqui, resolvi colocar Nietzsche aqui na lista. E aqui diz o seguinte: escrito e publicado progressivamente entre 1883 e 1885, Assim Falou Zaratustra veio a se tornar o mais famoso livro de Nietzsche. Então acho que comecei bem. Livro mais famoso, ótimo. Nele se acha o relato das andanças e dos discursos e encontros inusitados do profeta Zaratustra, que deixa seu esconderijo nas montanhas para pregar aos homens um novo evangelho. Olha que interessante. Muitas das concepções apresentadas em outras obras de Nietzsche, como A Morte de Deus, O Super-Homem, A Vontade de Poder e O Eterno Retorno, reaparecem aqui em nova linguagem, numa bela e singular mistura de ficção poética, indagação filosófica e reflexão religiosa. Gente, isso aqui é espetacular. Então são assuntos que eu gosto bastante, inclusive esse Eterno Retorno eu li em A Gaia Ciência, por conta também de um outro livro que eu tinha lido, que é Insustentável Leveza do Ser, e foi a partir daí que eu cheguei no Eterno Retorno de Nietzsche, e saber que eu vou encontrar também essas questões aqui em Zaratustra me deixa ainda mais animada em fazer essa leitura, e em março a gente conversa mais sobre Nietzsche. Bom, seguindo aqui, em abril eu separei Berlim Alexanderplatz, não sei se é assim que se pronuncia, provavelmente não. É uma ficção alemã. Eu lembro que eu já peguei esse livro para ler, mas eu não li ele todo, eu li metade do livro. Eu li no Kindle quando não tinha essa edição ainda disponível. Com relação àquela minha experiência, eu achei a leitura desafiadora, achei a escrita bem complexa. Ao mesmo tempo eu não conseguia desgrudar do livro, me despertava curiosidade. Só que ler no Kindle
não estava me ajudando. E por isso, quando eu vi na época que tinha, né, uma nova edição, e na verdade já tem já um tempo, eu resolvi comprar e aguardar um momento em que eu pudesse, com calma, pegar esse livro para ler. Porque é a linguagem que é desafiadora, mas a história ela é interessante. Bom, e aqui diz o seguinte: Berlim, década de 1920. Um cidadão, após cumprir pena durante 4 anos por assassinato, vê-se livre para começar uma nova vida. No entanto, a única convicção que Franz Biberkopf tem é a de se tornar e se manter decente. Olha que interessante. No início, guiado por esse forte sentimento, ele consegue andar no caminho do bem. Será que ele vai seguir nesse caminho? Até que algo acontece, ele não sabe dizer o que, e sua vida acaba seguindo um rumo diferente, mais adverso. Olha isso aqui, vou parar por aqui para não pegar nenhum spoiler. Então a premissa, ela é muito interessante, e por mais que a linguagem, né, ela seja um pouco mais complexa, a história, como eu falei, ela acabou prendendo minha atenção. Só que como eu não consegui finalizar, então agora eu resolvi ler Berlim Alexanderplatz e em breve a gente conversa sobre o livro. Em maio, eu separei para ler Neve, do Pamuk. Eu nunca li nada do escritor, ele é prêmio Nobel de Literatura, tem outros livros dele aqui em casa e sempre tive muita curiosidade em ler, só que eu nunca consegui encaixar esse livro nas minhas pilhas de leitura, até porque eu acredito que é um daqueles livros que eu preciso de um momento mais tranquilo, para ler com calma, entender a obra, fazer uma leitura mais profunda, até mesmo pelos temas abordados aqui. E como esse próximo ano eu acredito que eu vou ter uma rotina mais tranquila comparada ao ano de 2022, então por isso eu escolhi ler Neve. Acho que agora sim é o momento para essa leitura. E aqui falo, né, que é uma obra de peso, consciente e cuidadosamente trabalhada. Neve não é só um triunfo da narrativa, mas também uma leitura essencial do nosso tempo. Um outro comentário. Um livro profundamente relevante para o mundo atual. O debate entre o secularismo e o fanatismo religioso é conduzido com sutil e doloroso conhecimento das fraquezas humanas. Então são temas interessantes e que eu gosto bastante. Neve é enriquecido por misturas hipnóticas, crueldade e farsa, poesia e violência. Olha que incrível isso. E uma voz cujos timbres vão da diversão do narrador até o tormento de um explorador perdido. Parece ser espetacular. Bom, com relação à sinopse, nós temos aqui na década de 90, depois de anos de exílio na Alemanha, o poeta turco K volta a Istambul para o enterro da mãe. De lá, segue para a remota Kars, na fronteira com a Geórgia, a pretexto de fazer uma reportagem sobre uma onda de suicídios entre jovens islâmicas. Nossa. Durante essa visita, uma nevasca bloqueia todas as estradas, insulando a cidade do resto do mundo. E é nesse clima de isolamento que um veterano ator e sua mulher aproveitam para liderar um golpe militar. Nossa, pesado, hein? Embora tenha se distanciado da polícia há muitos anos, Kai é alçado a protagonista involuntário dessa revolução. Nada menos apropriado para o escritor cujo desejo, além de se casar com Ipek, antiga colega da escola que reencontrou em Kars, é apenas registrar as poesias que lhe escapam há anos, mas que agora passam a fluir com extrema naturalidade. O confronto intransigente e muitas vezes sangrento dos islamistas radicais com o Estado que quer ser secular, a violência do aparelho repressivo, o medo de que os radicais cheguem ao poder pela democracia e os crimes cometidos pelos dois lados. É nesse turbilhão que K vaga por 3 dias, tentando salvar a si mesmo e a seu recém-descoberto amor por Ipek. Olha aqui, Pamuk. Livraço, hein? Promete. Adorei aqui a sinopse e a história e acredito que vai ser uma excelente experiência de leitura, pelo menos eu estou com essa expectativa. Vamos ver. Em junho, eu separei a obra Em Negro, da Marguerite Yourcenar. Confesso para vocês que não sei absolutamente nada sobre essa obra.
nunca li nada da escritora, e como eu tinha curiosidade em conhecer os livros dela, conhecer a escrita, e como eu tinha esse livro aqui em casa, achei oportuno colocá-lo nessa lista de 2023. Mas aqui diz o seguinte: A Obra em Negro é um dos mais elaborados e instigantes textos de Marguerite Yourcenar. Ambientado na Europa do século XVI, o romance narra a vida de Zeno, que, renegando a sua formação religiosa, ele abre mão de um futuro estável como membro da igreja para se dedicar a conhecer as profundezas do ser humano, tornando-se médico, alquimista e filósofo. Olha que espetacular! Amei. Ao nos remeter à fascinante época entre a Idade Média e o Renascimento, por sinal, épocas que me interessam bastante, Marguerite retrata com maestria o destino trágico de um homem extraordinário. Em junho, a gente conversa sobre A Obra em Negro. Em julho, mês de férias, coloquei aqui um calhamaço, O Arco-Íris da Gravidade, de Thomas Pynchon. Nunca li nada também do escritor, sempre tive vontade. Falam que ele é um escritor mais complexo, com uma linguagem mais difícil. Então eu já estou nessa expectativa de que eu vou encontrar algo mais difícil aqui. Então por isso eu coloquei também em julho, mês de férias, e vou poder me dedicar ainda mais aqui, com mais atenção nessa leitura. A fonte aqui ela é bem pequenininha, mas ok, vamos em frente. Bom, e aqui diz o seguinte: lançado em 1973, O Arco-Íris da Gravidade foi o primeiro grande romance impregnado dos valores e da linguagem da contracultura norte-americana. Num clima ao mesmo tempo de pesadelo e de desenho animado, uma sucessão de peripécias se desenrola num ritmo estonteante. E aqui ele fala, que o que se destaca no livro é a linguagem de Thomas Pynchon. É tal sua força poética que, diante do grotesco dos incontáveis personagens e do absurdo das situações por eles vividos, o leitor se vê totalmente envolvido e fascinado pelo universo mágico da narrativa. Passados mais de 40 anos de sua publicação original, O Arco-Íris da Gravidade já entrou para o cânone dos grandes romances do século XX. E esse é um dos livros mais recomendados do escritor. Tenho vontade de ler também outros livros dele, mas eu resolvi começar por esse daqui. Então, em breve, a gente conversa sobre O Arco-Íris da Gravidade. Em agosto, eu separei uma biografia do Albert Einstein, escrito por Walter Isaacson, aquele mesmo autor que escreveu a biografia do Leonardo da Vinci, que eu adorei. Bom, então minha intenção é conhecer tanto um pouco mais sobre a vida pessoal dele. Eu sei algumas coisas, mas eu quero me aprofundar aqui sobre a sua vida, desse grande cientista que contribuiu para a humanidade, fez grandes descobertas, um gênio, e ele deve ter tido uma vida um tanto interessante e eu fico muito curiosa para saber. Vamos começar aqui por esse livro. Tem outras biografias dele que eu também quero ler, quero conhecer mais ainda. Várias fotos, adorei. Eu simplesmente sou fascinada por Albert Einstein, por suas descobertas. Essa edição ela está belíssima, estou muito curiosa para conhecer um pouco mais sobre a história de vida dele, sobre o seu universo. E eu acho que vai ser bem fascinante e bem marcante essa experiência de leitura. Eu estou com altas expectativas e em breve a gente conversa mais sobre Albert Einstein por aqui. Em setembro, eu separei um clássico da literatura, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu assisti ao filme esse ano, mas, claro, uma leitura você tem mais detalhes sobre a história e por isso, por ter assistido ao filme, eu resolvi colocar também o livro aqui na lista, até mesmo para ter um registro aqui no canal dessa leitura. E eu fiquei muito impressionada com o filme, com o desfecho da história e também isso me despertou curiosidade para saber ainda mais o que tem nessa história, se vai ser o mesmo desfecho ou não, enfim. Eu quero saber mais detalhes sobre essa história, estou muito curiosa e bem animada para ler Jane Eyre. Em outubro eu escolhi Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro. Nunca li nada dele. Não sei nada também sobre a obra. Aqui diz o seguinte: clássico da literatura brasileira, referência internacional da mais competente ficção de nosso país. Viva o Povo Brasileiro é um romance profundo e arrebatador. Já gostei. O desafio é ambicioso, narrar 4 séculos da história da Bahia. A obra
cumpre exemplarmente seu projeto literário, enfeitiçando o leitor com linguagem transgressora, capaz de recriar a própria língua e nossa visão de identidade. Aqui podemos reler a história do ponto de vista dos subalternos e conhecer personagens antológicos, inventados ou não, por esse autor essencial. É uma obra grandiosa e muito importante para a nossa história, para a nossa literatura, para a nossa cultura. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência enriquecedora, marcante, e eu já gostei, tenho certeza que eu vou amar. Em novembro, eu separei Herzog, do Sou Belo. Nunca li nada dele também. Não sei nada sobre a história, mas é um autor que eu sempre tive vontade de ler. Vamos ver aqui. Herzog, um dos personagens mais fascinantes da literatura de Sou Belo, é um homem dividido, um labirinto de contradições, como aponta Philip Roth na introdução desse livro. Na meia-idade, esse intelectual refinado e professor universitário sente seu juízo vacilar depois que sua mulher o troca por seu melhor amigo. Caramba, hein? Sua vida é uma sucessão de desastres pessoais para os quais ele busca um sentido. Perfeito, adorei. Enquanto tenta avançar na redação de um ambicioso livro de filosofia e briga pela guarda da filha pequena, ele escreve cartas que nunca envia a amigos, inimigos, personalidades vivas ou mortas, como Nietzsche, por exemplo. Com irresistível humor e extrema habilidade literária, o autor incorpora em sua prosa narrativa as oscilações da mente de Herzog, entremeando o relato objetivo dos fatos com os pensamentos do protagonista e os esboços de suas cartas imaginárias. Cria assim um dos seus livros mais complexos e envolventes, considerado um clássico da literatura contemporânea. Incrível, gostei também da premissa. Aqui está ele. Então, em novembro, a gente conhece mais sobre essa obra aqui e eu compartilho com vocês o que eu achei. E para fechar 2023, eu escolhi um livro de um escritor que eu gosto bastante, John Steinbeck, A Leste do Éden. Bom, eu gosto muito da escrita de John Steinbeck porque ele tem um ritmo dinâmico, a história ela é envolvente. Quando a gente começa a ler, quando a gente vai ver, já terminou, porque realmente ele prende a nossa atenção, desperta várias sensações, acaba impactando o leitor também com as histórias que ele vai contando. Eu tenho certeza que vai ser uma excelente experiência de leitura. Eu já tinha tentado ler esse livro um tempo atrás, mas eu não consegui dar continuidade por conta da correria do dia a dia. Outras leituras acabaram passando na frente, mas eu sempre ficava de olho aqui nesse livro que eu queria ler e agora, organizando melhor aqui as leituras, vi que chegou o momento da leitura desta obra, que falam sempre muito bem e eu tenho certeza que eu vou gostar bastante. Então, em dezembro, a gente conversa sobre A Leste do Éden. Bom, então é isso, pessoal. Esses são os livros que eu selecionei para ler em 2023. Se você já leu algum livro que eu mostrei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou. Inclusive, aproveite para deixar aqui nos comentários também o que você pretende ler em 2023. Caso tenha se interessado por esses livros, eu vou deixar os links disponíveis aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que comprando este ou qualquer outro produto através dos links que eu coloco aqui no box de informações, você ajuda o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Desde já agradeço a colaboração de todos vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo, aproveite para deixar o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros e também acompanhar a programação aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais!